O governo agora acabou de anunciar um plano de contingência para conter os efeitos do tarifaço dos Estados Unidos. Uma linha de crédito de 30 bilhões de reais vai ser oferecida para as empresas. Então vamos conversar ao vivo com o Igor Damasceno, direto lá de Brasília. Igor, bem-vindo, boa tarde. O plano foi anunciado agora há pouco, né? Quais são os principais pontos, por favor? Oi, Márcia, boa tarde a você, ao Bruno, boa tarde também a todos que nos acompanham. Eu falo ao vivo do Salão Nobre do Palácio do Planalto, onde há pouco o plano de contingência, tão pressionado pelos empresários, foi anunciado pelo governo federal. E como você bem adiantou, são 30 bilhões de reais, basicamente em linhas de crédito, que serão fornecidos para os empresários afetados pelo tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Agora tem algumas regras para poder ter acesso a esse montante. E a principal delas é que, para ter acesso a esse crédito, os empresários brasileiros não poderão demitir funcionários. Então foi uma regra que o governo federal colocou justamente para evitar uma demissão em massa a partir de agora, com esse tarifaço já vigorando. Inclusive, o governo federal instalou uma Câmara de Acompanhamento de Empregos. Então, aquelas empresas que tiverem acesso a esse crédito e se comprometerem a não demitir funcionários, essa Câmara vai passar a monitorar essas empresas e os donos delas, justamente para saber se eles estão cumprindo em manter o emprego de seus funcionários ou não. Essa é uma das principais regras. Agora, tem também o programa Reintegra. Ele já vale para empresas de pequeno porte. E quando essas empresas exportam os seus produtos para outros países, elas têm de volta algo em torno de 3% das exportações. A medida provisória publicada pelo governo amplia essa devolução para 6% para as empresas de pequeno porte. As empresas de médio e grande porte não tinham essa devolução e agora terão de algo em torno de 3% das exportações. É um método de tentar proibir, tentar fazer com que os cofres dessas empresas não sejam esvaziados. O governo também prometeu isenção de impostos para produtos vendidos nos Estados Unidos, impostos federais. Aquilo que era um bastidor nosso se confirmou. O governo federal, também governos estaduais e municipais poderão comprar alimentos que não forem vendidos para os norte-americanos. Esses alimentos perecíveis vão ser comprados antes que percam a validade e aí servirão de lanche para estudantes da rede pública de ensino ou então distribuídos entre os órgãos públicos. E uma outra situação, uma outra medida que foi anunciada pelo governo federal é a operação de seguro nas exportações. Então, as empresas, ao exportarem, se por acaso o comprador não pagar, estar inadimplente, o governo federal disponibilizou esse seguro para impedir um prejuízo financeiro para as empresas. São basicamente essas as medidas que foram anunciadas pelo governo federal com as suas regras. O presidente Lula esteve nessa solenidade de anúncio da medida provisória e lembra que uma das justificativas de Donald Trump era para falar que ele era deficitário, o governo dos Estados Unidos era deficitário nesse acordo bilateral. Pois bem, o presidente Lula aproveitou o espaço de fala para falar que isso é mentira e disse que nos últimos 15 anos o montante bilionário em dólar foi o lucro do governo norte-americano na parceria com o Brasil. Vamos ouvir o presidente. É inadmissível alguém dizer que tem déficit com o Brasil quando nos últimos 15 anos o superávit deles foram de 410 bilhões de dólares de colocar bens e serviços. Não é pouca coisa. A segunda coisa é que aqui no Brasil nós temos um poder judiciário autônomo em que está garantido na nossa Constituição de 88 e que o Poder Executivo e nem o Congresso Nacional temos nenhuma incidência com relação ao julgamento que está acontecendo na Suprema Corte. E ninguém está desrespeitando a regra de direitos humanos como estão tentando apresentar ao mundo. Porque os nossos amigos americanos, toda vez que eles resolvem brigar com alguém, eles tentam criar uma imagem de demônio contra as pessoas que eles querem brigar.
Bom, quem também aproveitou para falar sobre o assunto e desmentir algumas das fake news ditas por Donald Trump foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele disse que o Brasil sofreu essa retaliação por ser um país democrático e que isso teria despertado a ira do presidente norte-americano. Vamos ouvir o ministro. O Brasil é um país que está sendo sancionado por ser mais democrático do que o seu agressor. É uma situação inédita e muito incomum no mundo, um país que não persegue adversários, não persegue imprensa, não persegue escritórios de advocacia, não persegue universidades, não persegue imigrantes legais ou ilegais, está sujeito a uma retaliação injustificável do ponto de vista político e econômico, como é o caso do Brasil. Bom, e uma informação de bastidor, na saída dos ministros, eu consegui falar rapidamente com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para falar a respeito da carne bovina e também do café. São dois dos produtos brasileiros mais exportados para os Estados Unidos e que estão nesse tarifaço de 50%. Carlos Fávaro me disse que a expectativa é que os próprios norte-americanos nos procurem o governo federal para negociar, porque são produtos de altíssima qualidade e que eles dependem bastante do mercado brasileiro, ou seja, produtos que não podem ficar caros. Então é uma expectativa do governo. O ministro da Comunicação, da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, disse que o governo federal continua aberto ao diálogo e que vai trabalhar para que, enfim, as negociações possam avançar com o governo norte-americano, mas que agora, como método para proteger essas empresas, a medida provisória foi anunciada, inclusive ela vai ser publicada em sessão extra do Diário Oficial da União. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Igor, pela análise e também pelas informações de bastidor, inclusive você sempre em cima do lance. A gente volta já já com outros detalhes, mas agora, gente, o tema da nossa enquete nas redes sociais é exatamente esse pacote de medidas que foi anunciado pelo governo. Você acredita que essas medidas vão reduzir efetivamente os impactos do tarifaço na nossa economia? Já vota na enquete no YouTube, no X, no Instagram. Pode mandar também a sua participação pelo WhatsApp no 11 9 1325 8055. É o nosso canal direto em tempo real